Fernando Chassel foi um dos maiores arquitetos paisagistas brasileiros e eu o considero um dos 7 pioneiros do paisagismo moderno no Brasil. Por quê? Ele foi realmente um seguidor de Burle Marx, mas ele vai além do mestre, ele cunha um conceito muito forte, muito importante, que é a ecogênese. Juntamente com o professor Luiz Emílio de Mello Filho, eles discutem, eles criam, eles desenvolvem esse conceito fundamental. Inclusive eu mostro esse livro no vídeo que eu fiz, O que eu aprendi com Fernando Chassel. Dê uma olhada, porque conhecer o passado é fundamental se a gente quiser seguir adiante. Mas o vídeo não sou eu hoje que apresento, e sim Sidney Linhares, que foi sócio, trabalhou muito tempo, conheceu profundamente Fernando Chassel. Vamos ver? Bem, pessoal, a ABAP, a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, fez recentemente várias lives. Aliás, recomendo que vocês entrem lá no canal da ABAP para poder olhar todo esse tesouro fantástico. Inclusive, olhar essa live inteira do Sidney sobre Fernando Chassel. Aqui nesse vídeo nós vamos fazer um recorte. Nós vamos pegar apenas os projetos que Sidney desenvolveu junto com Chassel, e muitos deles foram feitos, outros infelizmente não. Mas isso não tira a validade de todo o processo criativo de cada um dos trabalhos. Aqui Sidney fala das dores, fala das delícias, fala dos processos, fala de tudo aquilo que faz parte da vida desse universo da arquitetura paisagística. À esquerda está Eduardo Barra, que é o entrevistador. E à direita está Sidney Linhares, que vai nos contar os detalhes, o que está por trás desses projetos maravilhosos. Isso aí, essa é a sala do apartamento deles. Você está vendo a mesa da sala de jantar às 3 horas da manhã, e essa mala que está do lado esquerdo é a mala dele, que ele não desgrudava nunca, os trabalhos estavam todos aí dentro, e às 3 horas da manhã eu saio daquilo que eles chamavam do quarto do Sidney e vou para o banheiro. E dali eu não consigo mais voltar a dormir, porque ele queria saber se eu achava que aquilo estava legal, se não estava legal, o que eu achava, o que eu não achava. Você está vendo que ele está de pijama, né? Vamos em frente, é assim que era o dia a dia dele. O dia a dia não, o dia à noite, meia madrugada, né? Isso é uma fazenda que a gente fez no interior de São Paulo, onde ele pôde demonstrar e me proporcionar também a oportunidade de eu, Elaine, que trabalhamos muito nessa fazenda, o próprio Vandir, que deve estar nos escutando também, Vandir Ribeiro. Nós trabalhamos muito nessa fazenda, fizemos um grande parque nessa fazenda, porque o proprietário, que é cadeirante, ele queria entrar pela mata, pelo meio da mata, ele queria aproveitar essa coisa toda, ele gostava muito disso, então nós fomos entrando. Essa fazenda tem uma casa principal, que tem um grande jardim, um jardim que é na escala da fazenda. Depois você segue por aí, vai entrando, vai penetrando nessa mata, tem uns trechos em pedra portuguesa, e depois, onde você entra na mata mais úmida, aí tem as passarelas de madeira e tal, para ir de carrinho de golfe, é uma área muito, muito agradável e tal. E a gente ia nessas obras, e essa é uma imagem que fizeram da gente discutindo alguma coisa lá, como sempre, né? Está o Ronaldo Fernandes Oliveira, do lado esquerdo, boné azul, o Chassel com bonezinho marrom, o Davidson de camisa verde, e o Artêncio, que era o cara que fazia todas as ilustrações dos nossos trabalhos, ainda faz algumas vezes, quando eu consigo colocá-lo no trabalho. E o Artêncio é um cara que ia para ver como é que era a vegetação, né, do lugar, para poder representar essa vegetação corretamente. Isso aí é uma imagem muito legal do Chassel, mostrando para a sobrinha dele e para a neta. Aquela de verde é uma das netas dele,
que foi uma planta que o Chassel reintroduziu na paisagem carioca e que hoje já está habitando as paisagens de outros estados, né? Porque ela estava perdida lá na Ilha Grande, Norântia brasileira. Isso aí, alguém falou assim, era legal ver o Chassel rabiscando. Isso aí é o que ele passava limpo para a gente, quando ele passava limpo. Quando ele passava limpo, ficava desse jeito aí. Eu acho ótimo, eu acho esse desenho aí perfeito para ser passado a limpo, né? Mas o pessoal hoje em dia não está muito acostumado com isso, né? Então tem uma certa dificuldade de transformar isso num desenho em SketchUp, em AutoCAD, seja lá o que for. Aí outro croquis, onde ele se esmerou para burro, porque ele pintou o lago de azul e as árvores de verde. Quando ele não tinha outra cor, eu botava o que tivesse na frente mesmo e pronto, mandava ver. Agora, você imagina pegar um trabalho desse e transformar isso num CAD. Precisa ter uma certa intimidade com a figura, né? Não com a figura que está aí na tela, com a figura que fez isso. Olha aí, outro caprichadinho aí. Ele botou verde onde é verde, azul onde é azul, pingadinho onde é pingadinho. Isso aí está bem caprichado também. Vendo ali em cima escrito ZCVS. Ele gostava de trabalhar nessas áreas, né? Onde tinha zona de conservação da vida silvestre. Só que isso daí não é um trabalho que existia a zona de conservação da vida silvestre. Às vezes existia, às vezes ele criava, né? Porque ele tinha muito essa coisa de APA na cabeça, ele trabalhava muito com o conceito de APA. Isso aí é um trabalho que a gente fez em Belém, também muito bem executado por ele, né? Um desenho de piso, um desenho de pavimentação. Outro, esse mais caprichado ainda, você vê que a gente partiu do mais escrachado para o mais trabalhado, para não denegrir a imagem do meu amigo, né? Aí, todo o croquis que ele fazia, ele botava a assinatura e a data, tá vendo ali, ó? Aí são as ilustrações do meu querido amigo, o Artêncio, né? Isso aí é na Bahia, lá em Maraú. Então, é por isso que o Artêncio seguia os passos do Chassel, para poder justamente representar a vegetação como ela era, como ela deveria ser. Isso aqui era um hotel, e essas eram as ambiências que a gente criava e o Artêncio representava. Os bangalôs estão do lado esquerdo aqui, e os passeios, os caminhos e a revegetação desse lugar. Essa é a dificuldade, né? Quem é que produz esse tipo de vegetação para você executar o seu trabalho? Normalmente você tem que mandar o cara fazer um viveiro, catar planta, produzir a planta. Essa também já foi, essas cactáceas aí, essas coisas todas, ninguém produz. Se produz, não tem uma produção muito grande, né? Então, você tem que catar uma no Ceará, em Pernambuco. Essa aí é muito interessante, porque como eu conhecia o Valandro, um arquiteto, que era um cara que fazia perspectiva para todos os arquitetos de São Paulo. Esse é um trabalho do Hotel Fasano, lá em Trancoso, que foi projetado pelo Isai Weinfeld. Alguém chamou o Valandro para fazer as imagens. Infelizmente, eu não vou mostrar para vocês as imagens do Valandro, porque eu não sei onde é que estão. Deve estar em algum lugar do passado aí, no meu computador, mas eu não sei. O Valandro fez uns desenhos mostrando folhagens de bananeiras e coisas, enfim, folhagens, árvores e tal, dessa paisagem que eles estavam criando lá nesse hotel. E aí eu chamei o Artêncio e falei, Artêncio, nós temos que transformar, nós temos que vestir esse desenho, né, com uma cara de restinga baiana. Você consegue fazer isso? Ele, consigo, mas eu não vou fazer isso em cima do desenho do Valandro. Não, mas não tem problema nenhum, eu falo com o Valandro. Não, mas você está louco. Não estou louco, não. Estou te mandando uma passagem aérea, você vem para cá, vou te apresentar o Valandro, você vai escutar do próprio Valandro, né, que você pode fazer isso. Por fim, ele veio, juntei os dois, e aí, olha aí, nós fomos lá na Secretaria de Meio Ambiente, lá em Salvador, e o Isai não tinha visto isso no caderno. Quando a gente abriu esse caderno, que o Isai olhou, ele botou o dedo em cima do desenho e falou assim, isso é Bahia. Quando ele falou, isso é Bahia, me deu um alívio. Eu falei, pô, acertamos, né? E aí, isso é a arte, né?
nossa, vamos dizer, né, representada pela arte do Artêncio. Então, uma porção de artes juntas aí. E a gente fazendo arte, né, botando o desenho de um em cima do desenho do outro. É assim que a gente vai trabalhando. Né? Parabéns ao Artêncio, parabéns à Elaine, que fez esse trabalho. Pena que eles não fazem nada do que a gente projeta. Olha que desenho, olha que maravilha de desenho, hein? Isso é Restinga. Foram as palavras do Isaac. A paisagem cultural inserida na paisagem natural da Bahia, que é só coqueiro. Bom, agora a gente vai falar da Gleba E. E é o trabalho ícone, um trabalho que deu uma visibilidade internacional, não que o Chassel não fosse conhecido internacionalmente, mas aí ele marcou a sua presença no mundo, deixou a sua pegada. No Congresso Internacional, que foi feito na Argentina, esse projeto foi apresentado e foi dos mais aplaudidos, e foi uma das 3 únicas vezes que eu vi o Chassel derramar uma lágrima. O Chassel não era muito de derramar lágrimas. Então, a Gleba, que era essa terra de ninguém aí, né, que era da Carvalho Rosque, na época era a FEEMA. FEEMA era o órgão ambiental que cuidava do meio ambiente no Rio de Janeiro. Não existe mais a FEEMA, né? Agora é a IE. Mas aí a FEEMA, sobrevoando essa área, olhou e falou: o que esses caras estão fazendo lá embaixo? Embargaram a obra e aí chamaram Fernando Magalhães Chassel. Foi o cara certo, na hora certa, no lugar certo. Porque disso aí surgiram 2 grandes parques. Isso aí tem o tamanho do Leblon. E a primeira coisa que a gente fez foi reconstituir o manguezal. E a partir da ideia do Chassel, de você ter a sequência que vinha da cabeça do Luiz Emílio, né, da Mata Atlântica, do conjunto, né, Mangue e Restinga, um protegendo o outro, então tinha uma franjinha de mangue que foi alargada, às vezes, a 60 metros. Depois disso, criou-se um parque linear nesse entorno todinho, onde as pessoas saem dos seus edifícios, entram, penetram nesse parque e podem ter contato também com o mangue. A parte mais escura é o mangue, a parte mais clara é toda de parque, que interliga 2 grandes parques nos miolos dessa península, aí, que acabou sendo chamada de península. Na época, era a Gleba E, porque a Barra da Tijuca, quem conhece a história, sabe que foi dividida em glebas. Ele pegou esse negócio que estava sendo feito lá, ó, isso aí não foi obra nossa, não. Isso aí era o que justamente eles estavam fazendo. Os lagos. O pessoal criou uns lagos e começou a plantar coisas que não tinham muito a ver. Essas pedras, essas cicas, essas coisas que estão ali, que foram preservadas, né? Mas aí a gente começou a plantar os hibiscos e os acrósticos da vida e as coisas da Restinga, né? E fomos transformando essa paisagem que ia se transformar em mais um jardim, a gente conseguiu segurar, e aí começamos a transformar isso em um parque de Restinga. Para isso, a gente contou justamente com os parceiros, que basicamente o professor Luiz Emílio, que trabalhou nesse trabalho aí. Em 94, o NPE, no Rio de Janeiro, tivemos a oportunidade fantástica de visitarmos o Parque da Gleba E, em fase de implantação, antes das edificações da constituição do condomínio Península. Isso aí, em 94. Só que o trabalho, Vera, foi feito em 86. Em 94, quando vocês foram, já estava desse jeito que está na imagem aí. Agora, em 86, quando foi inaugurado, essas plantas todas tinham sido colocadas aí e a gente rezando para elas irem em frente. Isso tudo foi criado naquela terra que vocês viram na imagem inicial. Isso era um terreno, terra arrasada. Isso aí fica 3 metros, tem 3 metros de altura do parque para a lagoa, porque existe ainda até hoje, né? Existe uma legislação que não permite que você faça essas coisas em nível da lagoa, porque senão, evidentemente, alaga tudo, né? E, então, todo esse aterro de 3 metros foi devidamente projetado, modelado, para que você passeie pelo parque sem perceber esses 3 metros de altura, né? Então, você vê essas imagens do parque, onde você tem áreas fortemente plantadas,
E o Chassel tinha muito bem isso na cabeça, porque ele é dessa época, quando a Restinga da Barra da Tijuca ainda existia na sua forma natural. E aí os passeios que a gente foi criando, com toda a vegetação, né, e as praças, né, e ali você tem uma imagem do Chassel com a sobrinha dele naquela mesma visita, onde ele estava mostrando a Norântia, que não é mais Norântia. Esse projeto, ele foi levado, eram 5 conferências, os conferencistas eram o Chassel, o Chinês, não sei mais quem lá, enfim, eram 5 conferências nesse congresso. E o Chassel foi aplaudidíssimo, foi uma coisa assim que deixou ele fora do ar, né? Foi justamente quando eu estava com a Ângela, a Elaine estava lá também, ela deve lembrar, a Rosa estava na nossa mesa, Rosa Clias, e eu pensei que ele fosse ter um troço, né? Porque realmente o trabalho foi o primeiro trabalho ecogenético implantado, não sei se no mundo, mas pelo menos na América Latina foi, né? E deu um resultado excepcional. Então ele começa a ter a grande ideia de fazer um livro a respeito dessa coisa da ecogênese, né? Que hoje todo mundo quer saber como é, como não é, para que serve, tá, essa coisa toda, como é que faz, como é que deixa de fazer. E aí um dia ele foi visitar, onde foi parar o trabalho da Gleba E, né, que é um trabalho que foi para Dunbar Oaks, que tem convênio com Harvard University. Esse trabalho nosso está lá. Ele fez questão de ir, claro que dá um orgulho danado de você ter um trabalho seu num lugar desse. Aí tem uns trabalhos que a gente fez, isso aí é o Mário Henrique Simons, que também é feito na Barra da Tijuca, tem todo um desenho de intenção de criar uma linha aí de água, porque era uma área que também tinha uma certa tendência a alagar, então a gente fez um modelado de terreno que poderia servir como uma bacia de recolhimento dessas águas, tal, né? Isso tudo muito ajardinado, tudo muito com características da Restinga também. Isso aí fica entre a avenida principal e a Via Parque. Esse foi todo trabalhado para que essas águas pudessem correr aí para esse espelho d'água. Na verdade, não é um lago, né? É um espelho d'água. As massas arbustivas, os desenhos e tal. Num determinado momento da minha fala, eu devo ter dito que nem sempre são executadas as coisas que a gente projeta, né? São executados os nossos projetos da maneira que a gente gostaria. Esse espelho d'água é nesse mesmo projeto que a gente viu aí, que a gente está vendo, né, que tem essas caixas de plantas aquáticas, que, na verdade, não são essas as plantas aquáticas que foram especificadas, né? A especificação aí era de acróstico, se eu não me falha a memória, né? São plantas cujo ambiente natural é o pós-mangue, eles precisam de um certo contato com a água, né? E aí não deu certo, o tal do acróstico não ia de jeito nenhum. E por que ele não ia de jeito nenhum? Porque a água não chegava nunca nessa caixa de terra que eles fizeram no meio do lago, só isso. E também não sei se tem drenagem, se tem buraco, se não tem buraco. Quer dizer, você faz todo um trabalho de projeto, né, contando com a capacidade de execução da engenharia nacional, né? Mas eles andam para o seu projeto, né? Eles andam para o seu projeto. Então, saem essas coisas, quer dizer, em vez de você ter aí os acrósticos, você tem essa planta, que embora também seja uma planta meio de água, né, meio de área úmida, não era exatamente o que a gente gostaria que fosse, né? Esse é um desenho que eu diria que porque o Chassel era burle-marxiano, né? O desenho do Chassel é um desenho que segue o desenho do Burle Marx. Esse é o desenho do Chassel passado a limpo, né? Quer dizer, esse desenho, este projeto, foi um projeto que nós fizemos juntos e tal, mas o desenho básico é dele. Era sempre trabalhado por nós, mas o input era dele, né? O gênio era ele. Dificilmente você acha pessoas com a criatividade do Chassel. Ele realmente era um gênio. Ele chegava no escritório,
Ah, vamos fazer isso assim, assado, não sei o quê, vamos fazer o trabalho não sei aonde, não sei o quê. E eu olhava, vamos fazer o quê? Mas o que a gente vai fazer nesse negócio? Eu sei que a gente vai fazer. É aquela história de qual foi o melhor projeto, qual o projeto que você gosta mais, né? E ele sempre falava, né? O próximo. Isso aí é o Rio Office Park. Né? O Rio Office Park tem um prédio aqui que foi o primeiro. É o seguinte, isso aí tem uma historinha. A ESSO tinha seus postos de gasolina no Brasil. E a ESSO ia fazer a sua sede nesses prédios, num desses prédios. Eram alguns prédios. E aí a ESSO comprou o projeto, e eu sei que eles inverteram a ordem, aí inverteram um cronograma de obras para poder fazer o prédio do lado da lagoa, do promenade da lagoa, e não do lado da avenida ou dessa praça que ficava aí nesse miolo. Essas manchinhas brancas, esse pirulitinho branco que vocês estão vendo aí, são as divisas, não é? Dos lotes, digamos. Cada um desses lotes ia ter um prédio. Então, a gente criou, a partir dessas saídas, uma grande praça de beira-lago. Só que para criar esse beira-lago, isso daí era um matagal infernal, né, horroroso. Então, a gente limpou isso tudo. Esse trabalho foi feito pelo Mário Moscatelli, um dos nossos colaboradores e parceiros, né? E aí o Moscatelli refez esse mangue, e a gente criou todo esse projeto, e essa restinga, todo esse parque de restinga, foi todo criado. E quando os caras viram isso, eles disseram, não, nós não queremos o prédio aqui, nós queremos o prédio ali. E aí inverteu tudo para poder fazer, porque essa é a valorização da paisagem, isso é que dá valor à paisagem, né? É você fazer com que uma ESSO, né, uma bruta companhia americana, que vai fazer a sua sede, né, num lugar desse, mas quer fazer ali com vista e usufruir do parque que foi criado. Né? Então, isso é um valor inestimável. Então, isso aqui são já os prédios feitos e os passeios que você tem aí atrás dos prédios, dando para a lagoa. Então, a pessoa almoça e, em vez de ir lá para a rua passear na calçada, vem aqui, vem nesse lugar. É mais agradável, né? Aspas. Esses igarapés são a água da lagoa entrando, penetrando entrando e saindo pelo mangue, passeando pelo Parque da Restinga e voltando lá para a lagoa. Eu quis botar essa imagem aí, que foi a última imagem que nós temos juntos nesse último congresso, quando trabalhávamos a Elaine e a Beth da direita para a esquerda, pelo menos na minha tela, a Elaine, a Beth, a Andréia e a Dani. E depois eu, e o Chassel está ali sentado com um olhar meio fixo, eu já estava desconfiado que ele estava tendo alguma coisa a partir dali. E que realmente, na segunda-feira, depois do congresso, ele já começou e já teve lá o ABC e tal, porque ele se dedicou demais a esse congresso. Bem, pessoal, vocês sentiram a importância que foi Fernando Chassel para a arquitetura paisagística brasileira. E se você gostou, ABAPSE, se associe à nossa associação. É muito importante a gente ter força. Quanto mais gente a gente tiver, mais força teremos. A ABAP está sempre promovendo cursos, eventos, atividades, muito importante para a nossa categoria. Entre no site da ABAP e veja ali as maneiras que você pode se associar. Dê uma olhada também no canal da ABAP, onde você vai poder ver lives fantásticas sobre Rosa Clias, sobre Roberto Coelho Cardoso, sobre o próprio Chassel e muito mais. Te aguardo lá. Termino esse vídeo e mando aquele caloroso abraço a todos vocês.